Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano atualiza estado de saúde do Papa. Com Francisco em recuperação, quem administra a Santa Sé? Espiritualidade no Ano Santo. Peregrinação em Roma inspira fiéis de diversas partes do mundo. Mudança no alto escalão do Palácio do Planalto. Governo troca ministro das Comunicações após denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nova tendência nas redes sociais. Transformar fotos em animações com a ajuda da inteligência artificial. Especialista pede cautela no uso da tecnologia. Via Sacra organizada pela Pastoral do Menor, une fé e ecologia no centro de São Paulo. Sacerdote fala da espiritualidade do Domingo de Ramos e da Semana Santa. E a contemplação como ponto de partida para um reencontro com Deus no meio da pressa. Canção Nova Notícias no ar. Porque comunicar é servir a verdade e semear esperança. O Vaticano divulgou mais informações sobre o estado de saúde do Papa. Nossa equipe em Roma segue acompanhando o dia a dia de Francisco e traz os detalhes. De acordo com a Santa Sé, o Papa Francisco segue em recuperação de forma regular. O quadro é estável, com melhoras graduais do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. Os exames de sangue estão bons. O Papa não faz uso de oxigenação durante longos períodos do dia. O oxigênio de alto fluxo é agora de uso residual e, sobretudo, para fins terapêuticos. Nestes dias, o Santo Padre recebeu em visita membros da Secretaria de Estado, alguns superiores da Cúria e prefeitos dos departamentos da Santa Sé. O Vaticano informou que não há indicações sobre a presença de Francisco nos ritos da Semana Santa e, além das condições da saúde do Papa, isso dependerá também do clima. No domingo, a missa de Ramos será presidida pelo cardeal Leonard de Sandri, delegado do Papa. E quanto à imagem divulgada ontem pelos meios de comunicação, o Vaticano explicou que o pontífice estava fazendo um passeio e escolheu prolongá-lo para rezar na Basílica. Desde a internação do Papa Francisco no Hospital Gemelli e agora em seu período de convalescença na Casa Santa Marta, de acordo com os boletins da Santa Sé, o pontífice continua trabalhando. Mas como a hierarquia da Igreja Católica se organiza neste período de tratamento e recuperação do Papa? É o que você confere na reportagem preparada por nossa equipe aqui em Roma. Após as audiências e atividades da manhã do dia 14 de fevereiro no Vaticano, uma decisão mudou a programação do Papa Francisco. O pontífice se dirigiu ao Hospital Agostinho Gemelli para exames. Aqui, no Policlínico, Francisco esteve internado por 37 dias e recebeu os cuidados para tratar uma pneumonia bilateral. Mesmo hospitalizado, entre orações, fisioterapias e outros cuidados, os boletins da Santa Sé citavam que ele também trabalhava. O canonista explica de modo especial: o trabalho do pontífice tem a ver com a tomada de decisão em questões que dependem do aval do sucessor de Pedro. O Papa não trabalha sozinho, trabalha com os dicastérios. Todas as questões são preparadas antes e são apresentadas a ele, que é a decisão quem toma é o Papa. Se você pensar, por exemplo, as causas dos santos, não é o Papa pessoalmente que analisa cada uma das causas, que vai atrás, das histórias. Tem toda uma equipe, tem todo um processo, que dura muitos anos e tal, e o Papa só dá aquela confirmação final na causa dos santos. A mesma coisa para as nomeações dos bispos, que saem aí todas as semanas. De acordo com os especialistas, o Vaticano é organizado de maneira que garanta o seu funcionamento, mesmo com o Papa em período de convalescença. Você tem os outros organismos, os dicastérios da Cúria Romana, a questão da administração da Santa Sé. Então você tem em cada ponto desse, em cada organismo desse, você tem um grupo de trabalho. Geralmente tem um prefeito. Num dicastério, por exemplo, você tem um prefeito, tem um secretário, tem os oficiais, que fazem todo o trabalho que a gente pode chamar o trabalho ordinário, trabalho do dia a dia. Uma engrenagem que não para, assim é o trabalho da igreja e do seu pastor. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em caso da sé vacante. Os organismos eles continuam funcionando. Algumas decisões
tem que se esperar a eleição do novo Papa, assim como agora algumas decisões têm que esperar a oportunidade que se possa levar ao Santo Padre para que ele possa tomar a decisão. Mas o trabalho ordinário, ele continua. Sobre os textos do Ângelus, Catequese e Homilias do Jubileu, divulgados pela Santa Sé, esses textos são assinados pelo Papa. Então, para todos os efeitos, é a palavra do Papa, né? Mesmo que ele não esteja ali diante de todos falando e fazendo esse pronunciamento, é um texto assinado pelo Papa, entra no magistério da Igreja e está ali no site do Vaticano, público, todos podem acessar. Para Felipe, alguns aspectos dos textos atuais evidenciam que o Papa atua diretamente na escrita. Quando ele fala do próprio estado de saúde, né? Quando ele fala, olha, eu estou sentindo aqui o dedo de Deus na minha vida, né? Como todos os doentes, isso de se encontrar, fortalecer a fé na nossa fragilidade. Neste ano jubilar, o desejo de todos é que o Papa se recupere. Então os peregrinos, mesmo um pouquinho decepcionados porque de repente não dei sorte de encontrar com o Papa, entendem que esse momento ele precisa se resguardar um pouco mais. E o jubileu não perde a graça espiritual, a experiência do jubileu, ela continua e é ela que nos fortalece na santidade. Seguimos firmes com o Papa Francisco e fazendo as nossas orações pela recuperação dele. Olha, crianças e adolescentes participaram de uma via sacra promovida pela Pastoral do Menor no centro de São Paulo. Este ano, o percurso trouxe à cena o clamor da natureza, unindo espiritualidade e consciência ecológica. Uma peregrinação espiritual, caminho que permite aos fiéis refletirem a trajetória que Jesus Cristo fez até o Calvário. E este ano é uma via sacra histórica, pois os peregrinos celebram 35 anos da Pastoral do Menor 2025. O grito dos mais vulneráveis se une à da natureza e vai trazer para essa cidade a sensação e a experiência de uma fé que traz a vida e não a morte. Nas 5 estações, os fiéis percorrem os principais pontos do centro da cidade, voltados para o tema da campanha da fraternidade, que aborda a ecologia integral. A Via Crucis começou com a bênção do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Um momento religioso, porque estamos aí para iniciar a Semana Santa. Via Sacra sempre lembra que Jesus carregou a cruz dos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. São mais de 1000 crianças que se reúnem nas ruas de São Paulo para ter uma vivência concreta da fé. Então nós especificamos 5 estações. Na primeira, nós vamos denunciar o meio ambiente que está sendo destruído. Na segunda estação, nós vamos encontrar Cirineu. E o Cirineu vai representar o nosso papel de carregar essa cruz e também cuidar desse meio ambiente e melhorar essa realidade. Em seguida, nós vamos ter Jesus encontrando com as mulheres, que também vai dar esse depoimento de cuidado, de ir em encontro ao outro. Chegamos na São Francisco, nós vamos reviver o Calvário. Lá nós teremos Jesus crucificado. Caminharemos até as escadarias da Catedral e vamos viver a ressurreição, com um planeta restaurado, transformando a escadaria num belo jardim. A Via Sacra, encenada pelas crianças e adolescentes, oferece uma oportunidade de reviver a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este ano, de forma lúdica, elas trazem o grito do planeta e o cuidado com a casa comum. Ian interpreta Jesus e conta a sua experiência. É muito legal porque eu nunca participei e eu quero fazer também e para honrar Jesus também. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira no Rio Grande do Norte após uma emergência médica. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, o estado de saúde foi estabilizado e o quadro evoluiu de emergência para acompanhamento clínico. O boletim divulgado pelo Hospital Rio Grande informa que o ex-presidente chegou com um quadro de distensão abdominal e dor. De acordo com o médico Antônio Macedo, que acompanhou o Bolsonaro, ele foi medicado para amenizar as dores causadas por uma obstrução intestinal. O ex-presidente participava de um evento político quando sentiu dores fortes e foi levado de helicóptero para o hospital em Natal, capital do estado.
O quadro de saúde de Bolsonaro é estável. Os parâmetros vitais estão dentro do esperado e isso o retirou da condição de urgência. Os médicos informaram que a condição agora é clínica, porém ele continua recebendo hidratação e profilaxia antibacteriana. Bolsonaro está em dieta zero para que o comportamento do intestino seja observado e hidratado. Não há sinais que exijam uma nova cirurgia. A informação é de que os profissionais que cuidam do ex-presidente devem discutir com a família se ele deverá ser removido para outro centro de saúde. O presidente Lula sancionou o orçamento federal de 2025 com superávit de 14 bilhões de reais. O texto foi aprovado no Congresso Nacional em março, após impasses sobre o pagamento de emendas parlamentares. O presidente Lula sancionou o orçamento federal de 2025 com previsão de despesas primárias discricionárias, ou seja, dos gastos não essenciais que podem ser ajustados ou cortados de um orçamento no valor de 170 bilhões de reais e superávit de 14 bilhões. No orçamento da esplanada, a Previdência Social tem um maior volume de recursos. A previsão de despesas é de 970 bilhões de reais. Para o Ministério da Saúde serão destinados 245 bilhões e para a educação 226 bilhões. O texto confirma o valor do salário mínimo em R$ 1.518 e permite a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. A lei orçamentária anual também destina 50 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares, metade para emendas individuais, 14 bilhões para bancadas estaduais e 11 bilhões para as emendas de comissão. Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil na Câmara, é o novo ministro das Comunicações. A nomeação foi anunciada pelo governo federal após a saída de Juscelino Filho, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, será o novo ministro das Comunicações. Ele pediu para assumir o cargo oficialmente após a Páscoa, para resolver questões pessoais e da liderança da bancada. Até lá, a secretária executiva Sônia Faustino Mendes assume interinamente o ministério. Pedro Lucas exerce o segundo mandato na Câmara dos Deputados e liderava a União Brasil na Casa. Ele é ligado à ala governista do partido e no Maranhão já foi presidente da Agência Executiva Metropolitana durante o governo de Flávio Dino. Ele substitui Juscelino Filho, que deixou o cargo na terça-feira após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva e outros crimes relacionados a supostos desvios de emendas parlamentares. No mesmo dia, Juscelino reassumiu o mandato de deputado federal. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Fotos comuns do dia a dia estão ganhando vida e forma em animações com a ajuda da inteligência artificial. E isso atrai um número recorde de usuários, transformando imagens simples em arte interativa. Mas quem entende do assunto afirma que é necessário cautela na utilização desta tecnologia. Já imaginou ser representado através de um desenho animado ou imagens realistas criadas a partir das suas características? A inteligência artificial lançou uma ferramenta que permite criar essas imagens com apenas um comando no ChatGPT. A social media Patrícia Peixoto entrou nessa tendência e afirma que a IA trouxe agilidade e criatividade para o seu trabalho. Quem é que nunca quis se ver como um desenho ou como um bonequinho na prateleira de uma loja? Então, as imagens que eu criei de familiares, minhas mesmo, de outras pessoas, tanto quanto o boneco, quanto as imagens do Estúdio Ghibli, foi muito interessante, todo mundo amou. O lançamento da ferramenta trouxe números expressivos para a plataforma, ultrapassando 150 milhões de acessos e ganhando 1 milhão de novos usuários em apenas uma hora. No entanto, o pesquisador Felipe Rodrigues alerta para a necessidade de cautela ao enviar essas imagens para a inteligência artificial, evitando aquelas que contenham dados sensíveis.
Se você está enviando uma imagem que contém os seus filhos, que contém, né, a sua imagem associada à sua família, ou que tem dados pessoais em algum documento, isso pode tanto ser vazado nessas ferramentas, quanto pode ser armazenado e utilizado de alguma outra forma que você não esperava. O especialista também destaca a importância de sempre ler as políticas de privacidade e de utilizar a inteligência artificial com responsabilidade. É importante que a gente saiba para onde os nossos dados vão, como eles são processados, e sempre bom a gente fazer um uso racional e pensando o quanto a gente pode controlar. A gente nunca pode delegar nossa capacidade de decisão para as ferramentas de inteligência artificial, mas elas podem ser, inclusive atualmente, um excelente aliado para o nosso trabalho e para a nossa vida pessoal também. Olha, todo cuidado é pouco no uso desta ferramenta, né? Termina neste domingo o prazo para que prefeituras de todo o país solicitem ao Ministério da Saúde novos equipamentos odontológicos para unidades do SUS. A medida faz parte de um programa de ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal. 13 de abril é o último dia para que representantes dos municípios brasileiros preencham o formulário online para solicitação de equipamentos odontológicos que serão doados por meio do programa Brasil Sorridente, parte da Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. A ação visa ampliar e qualificar o cuidado integral da população. O processo é todo virtual e os pedidos podem ser feitos pela plataforma e-Gestor, seguindo passo a passo da página Equipamentos APS. Municípios de todo o país podem participar do processo, desde que tenham ao menos uma equipe de saúde bucal atuando na atenção primária ou em um centro de especialidades odontológicas. Ao todo foram investidos 22 milhões de reais para a aquisição de 15 mil equipamentos. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cosab@saude.gov.br ou pelo telefone 61 3315 9145. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. Um grande buraco se abriu e obrigou à interdição de um trecho da Marginal Tietê, uma das vias mais importantes e movimentadas de São Paulo. Foi ontem, quando o afundamento do solo causou congestionamentos e complicou o trânsito na região. A cratera se abriu na pista central da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, está analisando as possíveis causas. Em nota, a Sabesp informou que trabalha para reparar a tampa do poço, que está a 8 metros de profundidade e é utilizado para inspeções e limpeza da tubulação. A companhia ainda esclareceu que a rede de esgoto não foi afetada e que o serviço será concluído em cerca de 3 dias. A Autoban, concessionária que administra o trecho atingido, disse que está sinalizando a região e orientando os motoristas para que acessem a melhor alternativa para a Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. No fim de semana, há risco de temporais no Sudeste, mas na capital paulista os dias serão de sol e pouca chuva. A previsão de sol entre nuvens com chuvas rápidas à tarde no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no norte e nordeste de Minas Gerais. A exceção será Belo Horizonte, onde não chove. Quem vier ao acampamento de Semana Santa na Canção Nova vai encontrar o tempo parcialmente nublado. Vai fazer mínima de 17 graus e máxima de 26. No centro-oeste, chove em praticamente toda a região e os maiores volumes são previstos para o estado do Mato Grosso. Já na capital federal, o tempo fica firme. No sul do país, chove rápido no estado gaúcho, interior de Santa Catarina e no Vale do Itajaí e leste paranaense. Já nas capitais Porto Alegre e Curitiba, o dia vai ser de sol. A alta pressão ainda deixa o mar agitado no sul, mas ela avança e vai influenciar aqui entre o Espírito Santo e o estado baiano. Por isso, no Nordeste, vai ter chuva com raios na Bahia, no Maranhão e também no Ceará. E a situação é de atenção em praticamente todas as capitais. A gente encerra falando do norte, que vai continuar chovendo em todos os estados com forte intensidade. Por isso, atenção, peguem um guarda-chuva quem mora por lá.
E o ponto de atenção vai ser em Manaus, Boa Vista e Porto Velho, que estão na rota dos temporais. As temperaturas variam entre 18 graus em Porto Alegre, 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 31 graus em Cuiabá e em Salvador. Com a pressa das entregas cada vez maior, cresce também a pressão sobre quem vive nas ruas das grandes e médias cidades para garantir esse serviço. A rotina dos entregadores revela desafios diários, marcados por jornadas exaustivas e a luta por melhores condições de trabalho. Motoboys, pelas ruas, lutam contra o tempo. Para sobreviver, pedem mais atenção. As violações de direitos trabalhistas precisam ser paradas. Como a gente ganha por entrega e não é uma taxa justa, a gente acaba tendo que correr contra o tempo de verdade. A rotina de Aleph é como uma oração, acontece de segunda a segunda. Começa cedo com o café. Vai da demanda, né? Eles não têm assim, um salário fixo, não é uma coisa... Então eles têm que trabalhar bastante. Sai de manhãzinha, chega 9, 10 horas, meia-noite. No ponto da rua sem saída, Aleph aguarda a chamada de entrega no aplicativo. A gentileza deixa o dia mais leve. Não, sempre que ele precisa de ajuda, um cafezinho, uma água fresquinha, alguma coisa assim, a gente ajuda, né? Entregadores de todo o país pararam na última semana. São motivados por melhorias para a categoria. Entre as reivindicações está o reajuste da tarifa mínima, congelada há cerca de 3 anos em R$ 6,50, acrescido de um adicional por quilômetro rodado. Pedindo esse reajuste de 6,50 para 10 e a quilometragem para 2,50 o km. Fora isso também a gente vem pedindo para a bike o limite de raio estendido a 3 km. Algumas empresas de fora entraram no Brasil, alguns aplicativos, e vêm explorando da classe uma mão de obra sem a observância dos direitos mínimos trabalhistas. Para manter o pique, Aleph investe R$ 50 em combustível e plano de dados para o celular todos os dias. A bag precisa ser trocada a cada 6 meses. Tudo que a gente usa, todo o material é de responsabilidade nossa. As plataformas não fornecem nada para a gente. Eu acredito que os nossos governantes precisam olhar para essa classe tão importante e principalmente o legislativo, criar leis específicas que possam albergar essa categoria tão importante no desenvolvimento da economia brasileira. Enquanto isso, lá vão eles. O drible nos veículos para fugir do trânsito e sair à frente ajuda a conquistar a sobrevivência. Em um mundo acelerado, a contemplação se torna espaço sagrado. É no silêncio da alma que encontramos Deus e nos deixamos renovar por Ele. Momentos contemplativos são respiros de fé no meio da pressa cotidiana. Olhar fixo em Deus, momento de profundo encontro com o Criador de todas as coisas. A contemplação é um dom que todo cristão já possui. Contemplar é enxergar Deus através do mesmo olhar dele. Então, é olhar Deus como Ele mesmo se vê. Então, uma graça que recebemos do alto, do Espírito Santo, para poder penetrar no mistério de Deus. A contemplação é uma experiência de relacionamento amoroso com Deus. Vejam, uma experiência de um relacionamento amoroso. Portanto, se é uma experiência de amor, o lugar mesmo onde se dá a contemplação é o coração. Na natureza, podemos encontrar o local ideal para um instante de contemplação. O lema da campanha da fraternidade desse ano, Deus viu que tudo era muito bom, ressalta que Deus criou tudo com um olhar amoroso. É nós compreendermos que em tudo que Deus criou, existe Ele, existe o sopro do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos uma planta nascendo, num dia está um botão, no outro dia aquela flor que desabrocha, a gente percebe quem foi, né? Quem foi que desabrochou essa flor? Deus está ali através da natureza, através de tudo que existe, e a linguagem da natureza, isso inclusive a patrística da igreja, é simbólica. Então toda a natureza pode nos ensinar alguma coisa. Tudo o que nos rodeia nos fala do homem.
e não nos fala de Deus. Então a natureza é o lugar propício para que a realidade nos fale do Criador. O sol, as flores, os campos, o mar. A contemplação é um dom de todo cristão. Mas como saber vivenciar essa experiência? Contemplar é penetrar no mistério de Deus, e Deus nos revela o seu mistério através da palavra de Deus. A contemplação não vem de nós, a contemplação é um dom de Deus, mas eu coopero, me disponho, me abro para que aconteça. Neste fim de semana, o repórter Canção Nova conta histórias de superação e desafios vividos por pessoas diagnosticadas com autismo. Quem traz os detalhes é a Adelita Stoebel. O programa deste domingo aborda o cotidiano de pessoas e famílias que convivem com o autismo. Vamos conhecer os sinais do autismo, os direitos das famílias, mães que se uniram para criar uma rede de apoio e ainda a história de pessoas que estão conquistando seu espaço no mercado de trabalho e se destacando no esporte. E neste domingo eu espero por você. A gente segue agora até o Santuário do Pai das Misericórdias. A Canção Nova já está se preparando para acolher os peregrinos que vão viver a espiritualidade da Semana Santa na Chácara de Santa Cruz. E quem está lá e traz as informações ao vivo é o Alan Toledo. Boa noite, Alan. Boa noite, Mauricéia. Católicos de todo o mundo se preparam para viver a Semana Maior, que é a semana mais importante do calendário litúrgico. Aqui na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, são esperados cerca de 80 mil peregrinos. Por isso aqui ao meu lado, o Padre Márcio Prado, que vai falar sobre a importância deste tempo na vida dos fiéis. Padre, sua bênção. Gostaria que o senhor falasse como vivenciar de forma efetiva essa Semana Santa. Uma boa noite. Boa noite. Deus te abençoe, Alan, Reinaldo, Mauricéia e todos os telespectadores do nosso jornal e toda a equipe do jornal também, né? Bom, lembrando que a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, né? Dentro do Domingo de Ramos, nós temos já a narrativa da Paixão do Senhor que nós vamos escutar na sexta-feira. Então, a semana, sim, importantíssima para nós católicos. Então, por favor, minha gente, vamos participar dessa semana cheio, com o coração aberto, na expectativa de passar, sim, também pelo sofrimento, pela dor, relembrar o sofrimento de Nosso Senhor, a dor, a morte, mas também a ressurreição, que é o coração da nossa fé católica, apostólica, romana, a fé cristã, é de ressurreição de vida, por isso é importantíssimo que nós participemos. Perfeito. Padre, o senhor falou sobre o Domingo de Ramos, então já tem essa abertura da Semana Maior, né? Gostaria que o senhor falasse sobre a importância dessa liturgia também, qual o significado dela. Sim, essa liturgia remonta àquilo que Jesus vivenciou, né? Ele foi acolhido pelo povo de Deus na Terra Santa, em Jerusalém, com os ramos, com as palmas, né? Fizeram ali um tapete para Nosso Senhor, para que ele pudesse passar com o jumentinho, né? Então é interessante a gente perceber isso em Nosso Senhor. Qual o tipo de reinado dele? Não era um reinado pomposo, ele poderia ter entrado num cavalo, mas ele entrou num burrinho, ou seja, num veículo, né? Que era do pobre. E o reinado de Cristo se deu assim, pobre, humilde. Então a gente entra na Semana Santa com o Domingo de Ramos, aclamando o Senhor como Rei, e é claro, infelizmente, né, ou felizmente, melhor dizendo, a gente vai escutar também a narrativa da Paixão, se aclama primeiro, louvando o Senhor, mas depois também aquele povo vai dizer crucifica-o, né, mas para dar início mesmo a essa Semana Santa, relembrando a Paixão do Senhor, a morte do Senhor e a ressurreição. Perfeito, Padre, muito obrigado, que Deus o abençoe. É uma semana de muita espiritualidade. Quem não puder estar aqui na sede da Canção Nova, pode acompanhar tudo também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Com imagens de Genilson Passetti, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, Alain. A gente viu que o Padre Márcio já comentou, mas a Semana Santa, eu vou complementar aqui, é um tempo de profunda transformação interior. De acordo com o Papa Francisco, a cruz de Cristo nos ensina que mesmo nos momentos de sofrimento, a luz da esperança nunca se apaga. Este é um convite para que todos nós nos aproximemos mais de Deus
acolhendo o mistério da paixão e ressurreição e nos abramos à graça da renovação espiritual. Alcançamos 37% na campanha de abril. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. E agora a gente anuncia a última reportagem da série sobre as igrejas jubilares. Nós vamos conhecer juntos o relato de um jornalista que foi a Roma e vivenciou o espírito do Ano Santo no Vaticano. Um olhar sobre a fé que une dioceses do mundo inteiro em torno do acolhimento espiritual. Uma súplica de gratidão e expectativa por aquilo que virá. Kelly, em breve, terá a graça de peregrinar a Roma. Já está tudo entregue. Desde a gente está aí se programando para ir, já está tudo, o Senhor é quem vai preparar. Já pedi para Nossa Senhora, passe à frente, já vai lá e faz toda a minha programação. Vitor esteve em Roma no Jubileu dos Comunicadores em janeiro, que contou com a presença do Santo Padre antes de sua internação, semanas depois. Ele não falou apenas para a nossa vida pessoal, mas também para a vida profissional e espiritual. Ele disse uma coisa que me marcou muito, ele falou assim: não basta apenas vocês como comunicadores darem notícias verdadeiras, é preciso que vocês também sejam pessoas verdadeiras. Olhar para este canto especial preparado pelo Victor em sua casa é recordar momentos inesquecíveis vividos na cidade eterna. Estar em Roma é sempre um privilégio, né? Mas durante o jubileu acho que esse privilégio é ainda mais elevado. Isso porque a gente tem a oportunidade de passar pelas 4 portas santas, as únicas que existem no mundo. Esse ano tem também na prisão de Rebíbia, mas historicamente são as 4 portas santas que existem. Nem todas as pessoas terão a oportunidade de passar por uma das portas santas de Roma. Pensando nisso, cada diocese do mundo conta com ao menos uma igreja jubilar para a peregrinação dos fiéis. Aqui na Diocese de Taubaté, são 2 igrejas, a Catedral de São Francisco das Chagas e a Basílica Menor do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Toda a basílica ela tem esse vínculo com a igreja de Pedro, onde as pessoas podem, então, se aproximando dessas basílicas e cumprindo com as orações rituais, então receberem as indulgências plenárias. Privilégio para quem vem peregrinar e fazer esta experiência. O Bom Jesus já nos leva, né, a uma espiritualidade diferente, e com todas essas possibilidades agora de salvação, né, que o ano nos traz, toda essa graça é muito especial. É mesmo uma oportunidade de ser santo, a gente não pode perder essa agora. Olha, as 3 reportagens da série e todas da edição de hoje estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Vá lá e inscreva-se. @Canção Nova Jornalismo. Acesse e compartilhe. Boa noite e um abençoado fim de semana. Aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Boa noite, paz para você.